Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos, pesados alunos, nosso coordenador Jorge está. Boa noite, Marcelo. Nosso convidado, então, eu coloquei para gravar aqui, estamos iniciando mais um evento. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma pessoa que está vindo conversar sobre a questão de uma ferramenta que é objeto do estudo do doutorado dela. O nome dele é Alessandro de Lima, um amigo já de longa data, da adolescência, e que, como se o destino vai fazendo com que, às vezes, as pessoas, pela necessidade da vida, se afastem, depois se encontrem. E, para mim, foi um motivo de muita felicidade ter encontrado com ele recentemente. Apesar de sempre ter mantido um vínculo, né? E, conversando, ele explicou o que ele estava estudando atualmente. Então, eu achei muito interessante compartilhar com vocês, porque tem a ver com a nossa disciplina, tá? Com a nossa disciplina, tanto da parte de sistemas de informações gerenciais, quanto da parte de informática aplicada. O Alessandro, ele é analista da DataPrev, está doutorando atualmente. Ele vai se apresentar, né? Fazendo um doutorado, e ele vai compartilhar conosco uma ferramenta que é o objeto de estudo da pesquisa dele. Então, gostaria que vocês aproveitassem o evento. Lembrando que eu gostaria que vocês citassem o número da matrícula de vocês no chat, tá? Para que seja feita a frequência. E o palestrante, o Alessandro, já passou para mim a planilha, né, que ele vai utilizar aqui para demonstrar a ferramenta para vocês. E depois eu vou disponibilizar lá no portal para ambas as turmas. Ok? Alessandro, seja muito bem-vindo. Eu vou compartilhar a tela aqui agora. Fique à vontade, compartilhe conosco esse objeto de estudo, que certamente vai ser de grande ajuda, tá? E grande utilização para os nossos alunos e para nós, professores. Fique à vontade. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite, Jorge. Então, a gente já estava conversando aqui um pouco antes de começar a aula. Boa noite a todos os alunos. Mas a gente se conhece, Marcelo, não é desde a adolescência, não. É desde a terceira série do Cristo Rei. Acho que a gente estudou junto até o terceiro ano do segundo grau, depois os caminhos se separaram aí naturalmente, né? Eu rodei o mundo, mas agora com a pandemia eu estou em Cachoeiros desde março deste ano, e foi um período que, para mim, esse isolamento até me ajudou na evolução aí da minha pesquisa de doutorado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A tela inteira. Agora vai. Primeiro, eu queria compartilhar essa imagem aqui, que é uma imagem do campus, onde você deveria estar neste momento, não está, porque a pandemia não deixa. Esse ambiente aqui que eu estou usando já é o ambiente do Hipercubo. Ele tem diversas funcionalidades. Uma delas é essa que eu estou usando agora, né, de software de apresentação de slides. E eu vou mostrar uma outra ferramenta que eu chamo de Hyper Analyzer, que usa o mesmo ambiente. Vocês estão vendo a minha tela aí, Marcelo? Sim, perfeitamente. Estou vendo isso. Pode seguir. E eu vou fazer uma apresentação aqui
de como que a gente explora relações espaciais da informação com hiperanálise. Então, antes de qualquer coisa, para fazer mestrado e doutorado, a pessoa tem que ter um tema que para todo o resto, para você faz muito sentido e para todo o resto da humanidade aquilo é coisa de maluco. Então, se você se deparar com um tema desse, ele é um tema para você fazer doutorado depois. Né? Então, eu vou explicar aí mais ou menos o que é o meu projeto como um todo e depois eu vou particularizar um pouco mais na exploração de dados. Então, aqui eu esqueci de colocar a minha formação, mas eu sou formado em administração de empresas, eu formei pela Facassi também no ano de 2000. Na época o curso era de 5 anos, eu nem sei agora como é que é. Continua 5 anos, Marcelo? Agora é por período, modificou agora, são 4 anos, mas é dividido por período agora. Ah, entendi. Não é mais anual como na época que nós fizemos. Então, eles esperaram eu entrar para mudar o curso para 5 anos, esperaram eu sair para voltar para 4, beleza. E aí, nesse mesmo ano que eu estava me formando na faculdade, eu abri uma empresa chamada Legal One Sistemas, que eu desenvolvia sistemas de ERP, que na época era o must, né, da evolução da informática. Em 2008 eu saí da empresa, a empresa existe ainda, mas eu não faço mais parte dela. E aí eu fui trabalhar no setor público, entrei para a Companhia Docas do Espírito Santo, aqui em Vitória. Em 2013 eu entrei nessa área de auditoria, gostei da área de auditoria, fiquei até 2017, só que em 2017 eu comecei a querer voltar para a área de informática novamente, aí eu comecei a fazer um doutorado pela Universidade Aberta de Lisboa. É um doutorado totalmente online, ou seja, ele não tem não é sanduíche, como muita gente me pergunta. Doutorado sanduíche é quando você tem uma instituição brasileira e uma instituição estrangeira, e aí você inicia o seu estudo aqui no Brasil, aí vai na instituição estrangeira, faz uma parte do seu estudo lá e depois volta para concluir aqui. Não é dessa maneira, é um doutorado totalmente online. E eu já fiz as disciplinas, né? Então eu já tenho aí um diploma de estudo avançado em álgebra computacional. Eu nunca estudei informática formalmente até essa época, eu nunca tinha feito nenhum tipo de estudo formal da área de tecnologia. E esse site que eu estou colocando para vocês aí, que para encher o saco mesmo, que vai estar aparecendo o tempo todo na tela, Hypercube 4x, que você fala hypercubeforex.com, é o site do meu projeto de doutorado. Então lá tem alguns vídeos explicativos do que é o meu projeto de pesquisa, alguns tutoriais de como utilizar o protótipo. Então, quem quiser dar uma passeada lá, tá aí o site. A minha hipótese inicial, e aí eu tenho esse vídeo lá na minha página principal explicando detalhadamente o que é a minha hipótese inicial. A minha hipótese inicial é criar uma metáfora composta para representar o espaço de interação e visualização de informação em qualquer tipo de dispositivo, seja um computador, seja uma televisão, um tablet, celular, qualquer coisa dessas. E a minha metáfora, ela é baseada nessa figura geométrica chamada hipercubo. Quem nunca viu o hipercubo, levanta a mão, todo mundo levanta a mão. É esse desenhozinho aqui que parece uma nave espacial aqui do lado direito inferior da tela, que é onde eu estou com o mouse em cima, esse desenho azul aqui.
Isso aqui é um hipercubo. Ele é um cubo que tem 4 dimensões, só que como ele não... O mundo real só tem 3, na hora que você vai projetar o hipercubo de 4 dimensões aqui no mundo real, ele fica meio distorcido. É por isso que ele tem essa cara aí meio torta, mas ele tem todos os ângulos retos ali na imagem, né? Como a imagem de 4 dimensões tem todas essas dimensões. A justificativa da minha pesquisa. Quando eu comecei na informática, o padrão dos monitores era 4x3, né? E a indústria adotou o padrão 16x9 para compatibilizar a tela do cinema com a tela da televisão, né? Eu não sei se vocês pegaram essa transição, mas você viu o filme no cinema, ele tinha uma cara, quando você via na televisão, ou ia ficar uma tarja preta em cima e outra embaixo, e a imagem pequenininha no meio, ou os caras tinham que cortar a imagem para ela ocupar a tela toda da televisão, e aí você perdia a visualização da informação. Então, para compatibilizar a tela do cinema com a tela da televisão, eles criaram esse padrão 16x9, e quando trouxeram isso para os computadores foi uma grande tragédia, porque eles não melhoraram em nada a interação, eles simplesmente colocaram um monitor que não é apropriado para o uso que se faz na informática no dia a dia. E aí, nesse meio de caminho, tem o surgimento da internet, dos dispositivos móveis, toda essa revolução que a gente está vendo na área de tecnologia, e todo mundo, né, forçosamente tem que falar que depois da pandemia tudo vai ser ainda pior em relação a isso, né? Então, é necessário buscar novas metáforas que unifiquem a interação e a visualização da informação. A maneira como a gente encara a tela do computador hoje, ela foi desenvolvida no Xerox PARC, o Palo Alto Research Center, que era um centro de pesquisas da Xerox, na qual se desenvolveu a metáfora do desktop. A metáfora do desktop, ela era para ser mais ou menos isso aqui, ó. Você olhar para a tela do seu computador e ver a tela do seu computador como se fosse um escritório, um ambiente de trabalho. Só que aí o que aconteceu? Né? Nessa época, a ideia era que o computador, você criasse a informação utilizando o computador, mas você não ia distribuir a informação usando computadores. Né? Você usava o computador simplesmente para criar a informação, e depois você divulgava a informação usando os meios convencionais, que era papel, revista. Então você tinha que ter aquelas impressoras, você terminava de digitar o texto no computador, imprimia e distribuía a informação no papel. Hoje eu me sinto mais ou menos como esse cara aqui, quando eu estou usando o meu computador. Um monte de aba de internet aberta, um monte de programa aberto, e porque a gente começou a trazer para dentro do computador toda aquela informação que circulava em volta. Hoje ela circula dentro desse mesmo ambiente que foi criado para ser limpinho, né, igual da outra imagem. Então, o que acontece nesse caso? A gente precisa de uma nova forma de organizar a interface para você poder trabalhar com mais produtividade. Então, no momento atual, eu já fiz o levantamento do estado da arte, que é você pegar tudo aquilo que está sendo pesquisado dentro dessa mesma área que você está pesquisando, para ver se já não tem alguém fazendo
aquilo que você está fazendo, se você pode contribuir com o trabalho de outras pessoas. Tá? Então, esse levantamento do estado da arte. Depois vem um modelo teórico, que é onde eu explico os fundamentos de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, depois eu fiz o desenvolvimento do site, dos vídeos tutoriais, para eu poder mostrar para as pessoas o que é o meu projeto, como que ele funciona, por que ele é dessa maneira. E a disponibilização do protótipo para testes. Então, quem entrar lá na minha página vai encontrar o protótipo disponível para testes, que é esse mesmo programa que vocês estão vendo aqui. Baixa lá, instala e usa. E tem os vídeos tutoriais explicando como que usa. Agora, mês passado, né, em outubro, eu participei desse evento aí de Master, uma Innovation Week, e a gente ganhou a categoria prata dentro da classificação lá. E isso aí foi uma coisa que me incentivou bastante. Ter participado desse concurso foi uma coisa que me incentivou bastante, porque eu percebi que realmente o que eu estou fazendo tem algum fundamento, tá dando algum tipo de resultado, as pessoas estão percebendo a vantagem da utilização do projeto. Para as próximas atividades, né, que aí foi uma das coisas que eu conversei com o Marcelo, que eu gostaria de falar depois com mais detalhes para vocês, mais para o final. Agora, o ano de 2021 vai ser o meu último ano de pesquisa, e nesse ano eu vou ter que fazer os testes com os voluntários. Então, eu convidei o Marcelo para participar desses testes, né? A gente fazer esses testes com as turmas, e provavelmente esses testes vão gerar artigos científicos. Então, para quem pretende aí, de alguma forma, seguir carreira dentro da área acadêmica, ou pretende fazer mestrado, doutorado, publicação de artigo é uma coisa que conta a ponto, né? Até para você já ir se acostumando com essa sistemática, né, de como isso funciona. Então, eu tenho que fazer testes com voluntários, publicar artigos, concluir o texto da tese, né, provando ou não as mais-valias da minha proposta, fazer a defesa da tese, e essa daqui de propor o hipercubo à indústria de TI foi o meu professor e orientador que colocou isso no e-mail, né, como sendo assim, olha, as fases da sua tese são essas. E aí, no dia que eu tive uma reunião com ele, né, no retiro doutoral que a gente estava com todos os professores e diretores, eu falei, professor, é isso mesmo? Você acha que o projeto tem esse potencial para se tornar a nova metáfora no lugar da metáfora do desktop? E ele segurou, ele falou que sim, que ele acredita nisso. E então esse daí é uma visão mais geral do que é o meu trabalho. Mas o meu começo mesmo foi em cima de visualização de dados. E aí eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre como que essa ciência aí de dados ela vem se modificando ao longo do tempo. E aí o Marcelo é dessa época, assim como eu, né? Ele entrou na Dataci. Você entrou quando, Marcelo, na Dataci? Entrei em 1990. 1990. Então, no caso da Dataprev, eu acho que da Dataci deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. A Dataprev, ela era o setor de informática do INSS. Aliás, era o setor de processamento de dados do INSS.
E aí eles viram que o setor estava ficando maior do que eles podiam acomodar ali dentro e resolveram transformar isso numa empresa. Mas naquela época era chamado de processamento de dados, não era chamado de informação. E aí eu abro essa pergunta para todo mundo: por que que era dado e não informação? E aí, vamos debater? O pessoal está meio, como é que é o nome? Meio tímido. Pessoal, olha só fazendo uma pequena... pessoal, a gente fala isso porque a questão a questão de você estar, a disciplina de vocês, a gente lembra da diferença que eu expliquei para vocês entre dados e informação. Então, o que a Alessandro está querendo nos transmitir é que naquela época, justamente, a gente trabalhava dados mesmo. A preocupação era automatizar mesmo as informações que estavam no papel, levando para sistemas que eram muito limitados, tinham poucos recursos, visual, então era horrível. Mas, naquela época era desse jeito, a preocupação eram os dados, simplesmente os dados. Você não tinha poder computacional, a organização ainda estava gatinhando, né? Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque justamente é o que a gente tem estudado na sala de aula. Dados, informação, o tempo todo. Mas segue Então, o dado era o seguinte: o funcionário ganha R$ 50 por hora, ele trabalhou 220 horas no mês, quanto que ele tem que receber naquele mês? Apurados os impostos, as contribuições, as deduções, as vantagens, ou seja, a gente pegava um dado e fazia um processo em cima dele realmente. Uma nota fiscal. Qual é o custo unitário vezes o custo total, menos o ICMS a deduzir, mais o imposto de não sei o que lá das quantas. Então, você realmente triturava o dado para ele sair do outro jeito lá na frente, né? Como o Marcelo falou, por causa das limitações tecnológicas que se tinha na época. O máximo que se podia fazer era isso. Eram calculadoras automatizadas, né? O processamento de dados é praticamente isso, uma calculadora automatizada. Só que aí esses dados começaram a ser armazenados, alguém começou a dar um tratamento em cima dele e começou a enxergar aquele dado como uma utilidade além daquilo que foi processado naquele dia. A gente pode consultar esse dado novamente. E aí esse dado começou a ganhar novos significados. E na hora que o dado começa a ganhar significado, é que ele passa a ser chamado de informação. E aí a informação se multiplicou. E aí surge a necessidade de você agrupar os dados para você analisar o que aquela informação quer dizer na verdade. E aí a informação começa a gerar conhecimento. E aí o conhecimento, ele começa a gerar predições, que é o que os sistemas de data science estão fazendo agora. Então eu assisti um filme e gostei do filme. O Marcelo é meu amigo, então eu recomendaria o filme para o Marcelo. Mas aí o sistema de inteligência artificial já faz isso para você. Então, para você que vai formar em administração, essa turma é qual o período, Marcelo? Está perto de... Aqui estão presentes o primeiro e o segundo período de administração e contabilidade e o 8º período de administração. Então entendeu? Tem os caras de contabilidade também. Então são segundo período de contábeis, segundo período de administração e o 8º período de administração. Então tem alguns que estão bem no começo e outros que já estão ali mais para o final mesmo, né? Isso. Então,
E aí o que que acontece? A cada vez que surge uma tecnologia dessas novas, que surge uma visão nova desses dados, a característica do emprego muda. Então, era muito comum que naquela época, lá dos anos 90, a empresa comprava um computador, já ficava todo mundo com medo de ser demitido. E quando eu fui trabalhar com ERP, já não era diferente. E muitas vezes o que acontecia era justamente o contrário. A empresa que se informatizava primeiro, ela acabava tendo uma eficiência diferente dos concorrentes e acabava trabalhando mais do que o concorrente que não estava informatizado. E ela acabava crescendo e, por isso, contratava pessoas. Só que, às vezes, você tinha um setor administrativo que estava inchado, e aí essas pessoas eram remanejadas para outras áreas da empresa, a empresa ia se reconfigurando, e às vezes você começava numa empresa com 20 funcionários, quando você terminava o seu trabalho lá dentro, ela estava com 40, 60 funcionários, mas com uma cara completamente diferente de como era antes. E aí o Marcelo formou em administração, ele deve lembrar de uma disciplina chamada organização e métodos. Você chegou a fazer organização e métodos, Marcelo? Sim, com certeza. Com certeza. E por que essa matéria foi retirada do currículo? Por causa da informática. Essa disciplina continua lá, eu não sei. Tem que dar uma olhada lá, tentar com o Jorge aí. Eu, na minha época, se tinha, era uma coisa muito pequena, muito... Continua assim, Marcelo. Continua, né? Ok. Continua. É porque ela recebeu adaptações, Alessandro. Ela foi adaptada e atualizada com relação aos novos paradigmas. Entendi, porque na minha época já não se falava mais em organizações e métodos, porque ela era baseada naquela burocracia de Weber. E a burocracia de Weber, apesar de ser a coisa mais perfeita que existe, ela era toda baseada em papel. Então, todos esses processos de qualidade total, ISO 9000 e coisas parecidas, elas são baseadas naquela velha burocracia, só que a velha burocracia repaginada, como você está dizendo agora, né? Pensando nos meios eletrônicos que existem. Então, quer dizer, o administrador ele pode entrar em todas essas áreas, o contador ele tem um foco mais, né, eu acho que um pouco mais centrado nessa parte aqui de análise de dados também é uma coisa para o contador, porque a gente não pode ficar limitado a dar informações meramente contábeis para o nosso cliente. Antigamente, se você passava o mês inteiro apurando impostos, apurando informações fiscais. Hoje você tem programas que fazem isso de uma forma muito rápida, muito eficiente, e aí você tem que pensar a sua carreira de uma forma mais abrangente, né, em cima de consultoria, em cima de outras coisas, e a ciência de dados é uma área que cresce muito rápido, e cada vez ela vai ter mais aplicação prática. Então, lá na década de 90, a gente chamava uma base de dados onde você guardava essas informações de data warehouse. Esse data warehouse, ele era analisado através de cubos chamados de cubo de decisão, e toda essa filosofia de utilização de cubos de decisão
para se analisar data warehouse era chamada de business intelligence, a inteligência do negócio. Aí, mais recentemente agora, os caras descobriram que a gente está gerando um grande volume de dados em redes sociais, em páginas de internet, só que esses dados que estão sendo gerados, eles não podem ser imputados em bases de dados sem um tratamento prévio. E aí surge a ciência do Big Data. O que o Big Data faz? Ele vai lá e faz um tratamento desse dado para poder para você poder imputar ele num banco de dados, para que a partir do input dele no banco de dados seja possível fazer as análises. Essas análises elas já são feitas utilizando machine learning, né, inteligência artificial de alguma forma. E agora eu descobri esse conceito novo que ainda é novo até para mim, chamado de Big Data. Você já tinha ouvido falar nele, Marcelo? Não, sim, o pessoal do 8º, já conversei com eles sobre a questão do Big Data, né? Então, beleza. Tipo assim, os fundamentos, os alunos do 8º período já conhecem, entendeu? Eles assistiram material sobre isso, a respeito disso, do tema. Entendi, legal. Então, aí nós já temos uma nova ciência surgindo, né, para se analisar dados, que leva em consideração não apenas o dado em si, mas o que ele pode querer dizer de verdade, né? Então você faz outras análises, além de você analisar, né, da forma antiga que a gente analisava, você já começa a usar padrões socioculturais e uma série de outras informações para explicar por que aquele dado é daquele jeito. E essa ciência aqui do Linked Data também é uma proposta nova de você já colocar o seu dado disponível na internet num formato em que você consiga linkar o dado que você está colocando com dados que outras pessoas estão colocando, né, para você fazer análises cada vez mais abrangentes. Então, para o pessoal do 8º, eu estou repetindo coisas que vocês já sabem, mas é só para ter uma ideia aí do que se trata a coisa. Então, as questões fundamentais, essas questões aqui foram aquelas que me levaram a iniciar o meu projeto de pesquisa. Então, quando eu era criança, eu brincava com cubo mágico. Quando eu fui trabalhar com informática, eu passei a trabalhar com cubos de decisão. E aí, a primeira vez que eu fui mexer com 3D, a primeira coisa que eu vi no meio da minha tela foi um cubo. E aí eu falei assim, vem cá, um cubo de decisão, ele é realmente um cubo? Se ele for realmente um cubo, as propriedades geométricas do cubo têm que se aplicar à visualização dos dados. Se isso for verdade, as relações espaciais entre as informações são parte da compreensão da informação. E aí, na hora que você tira essa relação espacial, você está dificultando a vida de quem está analisando o dado. E se isso for verdade, então existe vantagens em se utilizar um ambiente 3D para fazer a visualização dos dados. Então foi atrás de responder essas perguntas aí que eu comecei a brincar com o 3D. Aí, uma outra situação que eu me deparei, a diferença de dimensões. Quando você está trabalhando com a tela do computador é um mundo bidimensional. Ele tem só tem duas dimensões. O mundo real tem 3. Quando você tem mundos com dimensões diferentes,
você vai ter um choque que foi romanceado pelo Edwin Abbott no livro Planolândia, um romance em muitas dimensões. Esse livro é de 1884. E ele faz a abordagem a partir do mundo bidimensional, ou seja, ele escreve como se o autor fosse alguém que morasse no mundo bidimensional e tentasse se comunicar com o mundo tridimensional. E aí, a visualização desses dois mundos, né, o choque entre esses dois mundos é mais ou menos esse daqui. Então, todo mundo já jogou esse jogo do Pac-Man em algum momento da sua vida. Você sabe que esse personagem vermelhinho que está aqui do lado de fora, ele não consegue ver esses outros personagens que estão aqui dentro dessa caixa, porque essa caixa está fechada. Mas o espectador do mundo tridimensional consegue ver o mundo bidimensional como um todo, ou seja, não existem caixas fechadas quando você tem uma dimensão a mais. Agora, quando o personagem aqui do mundo tridimensional, a mocinha de chapéu, ela tenta se comunicar com os personagens bidimensionais, os personagens bidimensionais não conseguem ver o mundo tridimensional, porque falta uma dimensão no mundo deles. Então, são essas propriedades aqui, dessa interação entre dimensões, que foi um dos paradigmas que eu comecei a utilizar para entender essa dificuldade da interação entre homem e computador. E aí eu imaginei, bom, se a gente consegue lidar com um mundo que tem uma dimensão a menos, a gente também pode lidar com uma que tem uma dimensão a mais. E aí, transformando a tela do computador num ambiente quadridimensional e conhecendo as propriedades dessa interação, a gente consegue simular essas propriedades, fazendo com que o utilizador do computador tenha vantagem sobre isso. E aí, só para você entender o que eu quero dizer com isso, né, imagina o seguinte: nós temos do lado de cá um cubo mágico, onde estão aparecendo aqui as faces verde na frente, amarela em cima e o laranja do lado direito. Então eu fui lá e tirei uma fotografia desse cubo mágico e coloquei aqui na tela bidimensional. Quando eu faço isso, a imagem projetada pela fotografia, ela tem uma dimensão a menos. Então ela perde a perspectiva. Então eu não consigo girar esse cubo para olhar do outro lado dele. A outra forma que eu teria de fazer seria desdobrar o cubo, ou seja, desmontar ele todo como essa figura aqui ao lado. Então eu fui lá e desmontei o cubo do lado de cá, né? Então aqui nós temos o cubo desmontado e do lado de cá ele está montado, mas ele não está, as outras faces não estão visíveis. E aí eu faço a pergunta para vocês: qual cor está na face oposta às faces visíveis? Então, você olhando para essa imagem aqui do cubo desdobrado, do lado direito, você consegue me dizer a face verde é a face da frente. Quem é a face de trás? O amarelo em cima. Quem é que está embaixo? O laranja está do lado direito. Quem é que está do lado esquerdo, onde a gente não está vendo? Arrisca aí, pessoal. Dá um chute aí só para parecer que vocês estão aí interessados no meu assunto. Daqui a pouco você vai demonstrar a ferramenta. E aí, alguém conseguiu
consegue me dar aí, arriscar aí um palpite? Quem que está do lado oposto ao verde? O branco? Oposto. O branco, já é. Eduardo Aí, já, já, falou isso que não consegui ver o nome dela. nós já temos aí uma opinião. O branco, todo mundo concorda que é o branco? Nos comentários tem uma pessoa. David colocou branco também, o Eduardo colocou azul. Isso, a Camila, isso. Boa noite, Camila. Isso. Boa noite, professores. Camis que colocou branco agora. Então, olha só, gente, como é que funciona a coisa aqui. O cubo mágico, construído de acordo com as normas da WCA, que é a World Cube Association, né, que é a Associação Internacional, as cores opostas são branco com amarelo, o verde com azul e o laranja com o vermelho. Mas aí vocês viram como que é difícil ver isso quando o cubo está desdobrado. Perfeitamente. Né? Então, agora que eu falei, vai ficar fácil, porque o verde está embaixo e o azul está em cima. O vermelho está de um lado, o laranja está do outro. O amarelo está de um lado e o branco está do outro, com o laranja no meio. Aí você consegue visualizar a informação dessa maneira, mas sem ter essa explicação fica complicado. Então você imagina o seguinte: você vai lá, quando você vai montar um banco de dados, um banco de dados é um objeto tridimensional, porque você vai pegar dados que vêm de diversas fontes e vai montando um objeto que é tridimensional. E depois, na hora que você vai montar essa informação na tela, você monta de uma maneira bidimensional. Então, para quem não é da área de informática, eu imagino que seja muito difícil entender os relatórios que a gente faz. E aí, eu passei muita raiva com isso, até o dia que eu precisei analisar os relatórios que os outros faziam, quando eu fui trabalhar na auditoria. E aí eu comecei a perceber essas dificuldades e comecei a tentar encontrar uma alternativa para isso. E a minha proposta é essa, é utilizar a tecnologia 3D para gerar um ambiente de análise interativo semelhante a um jogo, usando o cubo mágico como metáfora. Ou seja, não é que você vai resolver um cubo mágico, mas você vai pensar em como que você manipula o cubo mágico para você tentar extrair a informação como se você estivesse brincando de cubo mágico, utilizando esse conceito de perspectiva e esse conceito aí de movimentação, né, das relações espaciais, todos esses conceitos aí que a gente está mostrando para vocês. E aí, eu pedi para o Marcelo passar uma planilha. Se vocês puderem abrir ela agora. Não, eu acabei que eu não postei ainda, Alessandro. Por causa do tempo, acho que vai acabar dando para demonstrar e depois eu vou disponibilizar para eles. Aí eu vou colocar o link também lá do site para eles baixarem. Então, de acordo com o que você fizer, eles já vão fazendo lá depois, entendeu? Beleza. O que acontece aqui é o seguinte, ó, eu abri essa planilha que eu passei para vocês nesse ambiente aqui. E a planilha, ela é isso aqui que vocês estão vendo, exatamente só que ela está no Excel. E aí eu queria fazer uma proposta para vocês. Imagina o seguinte, vocês são consultores, trabalham numa empresa de consultoria, vocês receberam essa planilha, faltando 1 hora para começar a reunião da empresa, e aí o dono da consultoria virou para você e falou assim, olha, o consultor que ia
participar da reunião, ele ficou doente e ele não vai poder ir. Ele pediu para deixar isso aqui com você e pediu para você ir no lugar dele. E ele só te deu essa planilha. Ele não falou para você o porte da empresa, se a empresa é grande ou pequena. Ele não falou se o tipo de produto que a empresa vende, se é prestadora de serviço, se é empresa de tecnologia, se vende arroz, o que vende a empresa. Ele simplesmente colocou essa planilha na sua mão e falou assim, vai na reunião. E aí eu pergunto para vocês, olhando exclusivamente para essa planilha, você consegue falar alguma coisa sobre essa empresa? Complicado, hein? Alguém quer arriscar alguma coisa? Arrisca com fé, vamos chutar. A participação de vocês é muito importante para nós. Só não põe a musiquinha do gás, não. Dá para ver que os Estados Unidos é o que tem maior total. Então, Se já... é bom, eu sei. Isso aí é uma planilha de vendas. Então, para quem tem como maior total... Então é positivo. É positivo. Então, a análise é feita dessa maneira mesmo que você está falando. Quem está falando aí, que eu não sei... É a Camila. Camila. Obrigado pela sua participação, Camila. Mas é isso mesmo. Quando você vai fazer qualquer tipo de análise de dados, você vai procurar os maiores valores, os menores valores, independente disso ser bom ou ruim. Você vai procurar onde eles estão. E a sua análise vai partir disso daí. Agora, na hora que eu faço que eu coloquei esse relatório, né? Se ele tivesse aberto no Excel, essa folha estaria reta. Como eu coloquei ela já dentro do hipercubo, repara que ele já destacou para a gente a primeira e a última coluna, concorda? A primeira coluna é onde estão os nomes dos países e a última coluna é onde estão os valores. Então, se essas duas colunas são as que aparecem com mais, né, que elas estão mais à frente, então elas são as que eu comecei a fazer o meu teste. E aí eu cheguei nessa visualização aqui. Nessa visualização eu peguei de quem tinha o maior valor para quem tem o menor valor e fui extraindo esse percentual. E aí, vocês já devem ter visto, aí o pessoal do 8º período já deve ter visto isso em estatística, né? De você acumular o percentual. E só com a acumulação do percentual, nós chegamos aqui a uma situação em que esses 5 países de cima detêm 55% das vendas da empresa. Então, 55% das vendas da empresa estão direcionadas para um único país. E se você olhar aqui na rabeira da análise, né, aqui nós temos do 92, você pode até pegar aqui do 89 ou do 92, aí vai da cabeça de cada um, mas nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países que correspondem a aproximadamente 10% das vendas. E aí a galera que está aqui no meio do caminho fica com o restante, né? Então, 55% de um lado, 10% do outro deu 65%. Você tem 35% das vendas naquele meio da tabela. E aí, voltando lá naquela visualização de antes,
Eita, meu Deus, apertei o botão errado. É a emoção. Voltando nessa visualização de antes, então se as colunas são a visualização principal, se eu deitar essa tabela, né, se eu rotacionar essa tabela como se fosse um cubo mágico, eu faria o quê? Eu faria uma transposição. A gente já ouviu falar esse nome transposição e achou isso horrível, né? Eu sei que vocês não gostam. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ordenar do maior valor para o menor valor pelo total e vou clicar esse botão aqui para transpor a tabela. Na hora que eu fiz essa transposição, olha só o que aconteceu. Os meses viraram coluna e o total geral continua aqui do outro lado. Então foi assim que eu cheguei nessa outra planilha aqui. Repara o seguinte, essa planilha, ela tem um buraco, tá vendo aqui, ó, um buraco aqui no início do ano, entre fevereiro e agosto, e depois ela tem um crescimento das vendas em setembro, aí dá uma caída de novo, dezembro e janeiro são os meses que aparentemente essa empresa vende melhor. Vamos dizer que no ano de 2012 a gente tenha tido esse mesmo comportamento e que no ano de 2014 a gente tenha tido esse mesmo comportamento do gráfico. Ou seja, esse gráfico aqui ele representa o ano de 2012, 2013 e 2014. Esse buraco que tem aqui no gráfico entre os meses de fevereiro e agosto, nós poderíamos dizer que existe uma sazonalidade em relação ao produto da empresa? Só olhando essa informação aí, vamos lá, gente, vamos dar palpite. O David disse que sim, é isso? Isso. Legal. Alguém mais tem um palpite a dar em relação a isso? Temos ou não uma sazonalidade ali? Essa empresa vende panetone, que só vende no Natal? Especializada em panetone? E aí, o que você... A gente só vê no Natal. Exatamente, isso é a gravadora do Roberto Carlos. Só vende em dezembro e janeiro. Quem mais? Ou só vende na Páscoa, só vende ovos de Páscoa. Isso, exatamente. Isso, essas... A Camila. Então, a sazonalidade é isso, é quando a empresa ela tem um pico de vendas numa determinada época do ano e fora daquele pico ela tem quedas. No nosso caso aqui, o movimento do gráfico sugere que isso aconteça, mas se você olhar aqui esse percentual acumulado, né, é uma informação que não está nessa tabela, não está nessa planilha, quer dizer, não está nesse gráfico. Você vai ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. Até março, nós temos 23,64%, praticamente 24%, que seria aí um quarto da receita da empresa. Depois, quando a gente chega no mês de junho, que seria o segundo trimestre, isso. O segundo trimestre, ele chegou ali em torno de 45%. Então, a gente esperaria que em junho ele estivesse em torno de 50% do valor. A partir de julho até setembro, ele vai a 70%.
Então você vê o seguinte, se aqui tivesse chegado em 50%, em setembro ele teria chegado a 75%. Então aqui nós tivemos 25% cravado de receita. E nos outros 3 meses que falta para completar o ano, nós tivemos mais 25% de vendas. Então, repara que a diferença do primeiro trimestre, né, de janeiro, fevereiro e março, para o segundo trimestre, abril, maio e junho, é de praticamente 2,5% de receita. Então, isso daí não caracterizaria uma sazonalidade. Ela seria uma sazonalidade muito pequena, não daria para caracterizar isso, mas olhando o movimento do gráfico, você poderia ter essa impressão e poderia até tomar uma decisão errada baseada na visualização que você tem do gráfico. Então, são essas as análises que a gente pode começar, né, num primeiro momento que eu comecei a fazer em relação ao hipercubo. Então, o que eu estava falando, né, as colunas externas elas ganham destaque, e aí a gente tem aqui aonde estão concentrados os maiores valores, os menores valores para a gente poder trabalhar. Aqui a gente fez a mesma coisa, só que em relação às linhas, né? A gente aproximou ali. E aí, quando a gente monta essa cena 3D, que é outra coisa também que foi uma coisa que me agradou bastante quando eu comecei a trabalhar nesse ambiente, foi isso, é você ter todas as coisas na mesma cena. Porque você consegue facilmente passar de uma coisa para outra, você consegue fazer esse tipo de comparação de um com o outro. E aí eu continuei brincando de cubo mágico. Então vamos dizer o seguinte aqui, ó. Eu cliquei nesse botão para olhar essa coluna de fevereiro. Cliquei esse botão aqui, eu acrescentei o mês de janeiro. Cliquei esse botão aqui, eu acrescentei o mês de março. Agora eu vou fazer aqui de uma forma para vocês verem melhor o que eu vou fazer. E aqui eu vou colocar um gráfico. Eu posso colocar um gráfico de pizza, um gráfico de barras, ou um gráfico de barras deitado aqui também. Eu vou fazer um de pizza mesmo. E aí eu fiz o quê? Fui lá e desmontei o cubo. Eu gerei em cima da mesma informação que a gente já tinha antes, uma informação nova. Alessandro, só Oi. se me permite um comentário. Pessoal, para vocês, uma das atividades que vocês estavam fazendo, vocês estão fazendo recentemente, é a questão do uso de tabela dinâmica. Não comparando a essa ferramenta que o Alessandro está passando para nós, ela possui mais recursos, ela é bem mais evoluída. É só para vocês terem uma comparação, fazer uma analogia. Tipo, com o objetivo de vocês, quando vocês fizeram o formulário do Google Forms, publicaram, receberam respostas, essas respostas foram para a planilha, e vocês agora estão aplicando tabelas dinâmicas para gerar gráficos e tal. Essa ferramenta, ela vai mais além, ela tem a proposta também de permitir que você tenha diversas visões de dados, que é o objetivo do gestor hoje, trabalhar os dados, gerar visões, gerar informação baseada nos dados. Então, só para vocês fazerem uma correlação com o que vocês estão fazendo lá usando a planilha tradicional. Desculpa, Alessandro, pode seguir. Então, mas na verdade isso aqui é uma como é que eu falo? É um cubo de decisão. A planilha,
A tabela dinâmica, ela é um cubo de decisão. Sim. A forma de gerar aqui, ela é um pouco diferente, mas no final das contas, todos esses data analytics, eles estão procurando uma tabela nesse formato aqui. Exato. Né? Então, a proposta é justamente essa. Isso aí é uma coisa que não vai ter muito como fugir. De você chegar numa planilha que te exiba esse tipo de informação, onde você tem aqui um total. Aí, então, aqui eu sei que para esse país aqui, no primeiro trimestre, ele vendeu isso. E sei que todo mundo em janeiro vendeu isso, e que o total desse trimestre foi esse aqui. Então, a proposta aqui é justamente essa, que enquanto que a diferença do Excel para essa proposta, para minha proposta, é justamente essa, que imagina o seguinte, eu estava falando, né? Você é um consultor, você foi convidado para participar de uma reunião da diretoria da empresa. Aí você chega com esses relatórios. Aí as pessoas começam a te perguntar mais coisas. Se você for abrir o Excel para tentar gerar essas planilhas, o tempo que você vai levar, por melhor que você seja no Excel, você vai levar de 10 a 15 minutos para montar uma planilha dessas. A minha ideia é essa, que você possa montar essas planilhas rapidamente durante a reunião, né? Usando até mesmo um joystick ou uma tela touch. Repara que a forma como eu fiz ali foi buscando essa... Né? Vamos voltar aqui. Então aqui eu peguei janeiro, fevereiro e março. Aí eu peguei aqui, ó, cliquei um botão, cliquei 2 botões, 3 botões, escolhi o tipo de gráfico que eu quero, cliquei outro botão e saiu a análise pronta. E agora eu tenho como comparar janeiro, fevereiro e março com abril, maio e junho. Ó, um deu 140 mil, o outro deu 128 mil. Mas, no final das contas, o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que o Power BI faz, o Data Services, de tudo quanto é nome aí, que eu já nem lembro mais de tanto nome que tem. Agora como já está uma febre no mercado, uma invasão de um monte de ferramenta. Mas todas elas vão chegar nesse tipo de informação aqui. E a ideia é essa, que você possa ter um ambiente tridimensional para fazer essa análise de uma forma rápida. Então, você começou a analisar isso durante a sua reunião. Você viu que as pessoas se interessaram por um determinado dado, você vai lá e vai gerar mais informações em cima daquele dado que as pessoas se interessaram. Ao invés de você ter que prever tudo aquilo que poderia ser de informação que pode ser ventilada numa reunião dessa e ter que levar todos esses relatórios para todo mundo acompanhar o seu raciocínio. Ela traz uma usabilidade, ela facilita a usabilidade e dá uma flexibilidade muito grande em um curto espaço de tempo, né? A ideia, a proposta minha é justamente essa. E a minha proposta, né, aqui nós já falamos da questão aqui da transposição, né, de como que fica esse relatório aqui. E aí a minha comparação com o modelo atual, que é todo baseado em 2D, é justamente essa, porque quando você faz uma extração de fonte de dados do banco de dados, você gera uma visualização daquela, só que chega no meio da reunião, o cara fala assim, não, mas eu queria ver uma análise trimestral. Aí volta você lá para fazer isso
né? Eu já passei por isso, eu tenho certeza que o Marcelo já passou por isso também, né? Você começa a duplicar as fontes de dados, e aí o cara te pede uma, depois ele te pede outra, até que vai aparecer um dia que alguém vai cruzar essas informações e vai ver que um relatório não bate com o outro. Porque você às vezes vai alterando um com um critério, vai alterando o outro com um critério diferente, e aí no dia que você precisa de cruzar a informação dos dois, essa informação já não cruza mais. Isso aí. Então, quando essas ferramentas de mercado hoje, todas elas, a sequência de análise de dados é definida na criação do cubo. Então, o programador é que vai decidir como é que aquela análise vai ser feita. A minha proposta é que a gente dê um modelo básico, né, como vocês viram agora, que é um modelo bem genérico, e que a partir do momento em que você vai se aprofundando na análise, você mesmo, o próprio utilizador, possa escolher a sequência de análise que ele achar melhor. Quando você está com um modelo 2D também, você só consegue manter uma planilha dessas aberta de cada vez, então muitas vezes você precisa dessa daqui, né? Você precisa dessa planilha que está aqui nesse cantinho, só que você não lembra mais aonde ela está, e aí você queria ver essa planilha que está nesse cantinho, junto com essa aqui, que é a inicial. Aqui você consegue fazer isso, de ir trocando elas de lugar, até que elas estejam na posição que você quiser. E aí você vê as duas ao mesmo tempo, e aí você fala assim, mas aqui, na geral tá dessa maneira. Como é que tá na trimestral? Na trimestral tá dessa maneira. Então você não perde o contexto. Você está sempre dentro do mesmo contexto. No modelo 2D, você tem que sair de uma e entrar na outra, então você está sempre perdendo esse contexto do que está em uma, do que está na outra. Né? Então, essa é a proposta como um todo. Então, como eu falei lá no começo, a ideia é fazer testes de usabilidade. Eu sei que para esse semestre agora nós já estamos aos 45 do segundo tempo, não dá mais para fazer. Mas para ano que vem, eu estou fazendo aqui um convite publicamente para a Facassi, para a gente fazer testes de usabilidade em cima dessa ferramenta, para a gente encontrar outras capacidades que ela tenha, que seja diferente daquelas que existem no mercado hoje, para que a gente possa propor um modelo de análise de dados que traga novas formas de análise, né, de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva. Né? Então, o convite está feito aí para a gente desenvolver esse trabalho ano que vem. E agora eu chego na parte mais interessante da minha apresentação, né? Não porque tem a minha foto com cara de inteligente, mas é porque é o último slide. O último slide é sempre o melhor. 8h10, eu espero não ter atrasado muito. Não, está no horário. Está tranquilo. Então, eu estou aqui fechando aqui a minha compartilhamento de tela. Então, se alguém agora realmente... Agora as pessoas vão participar. Está tudo tranquilo. Pessoal, mas alguma dúvida com relação a algum questionamento, algum fato que queira perguntar, aproveitar a presença do Alessandro aí, que é o autor da ferramenta. Eu acredito que essa ferramenta ela vai estar disponível, ela vai ser
open source, vai ser código aberto, não vai, Alessandra? Vai ser uso livre, né? Sim. A sua intenção é seguir por esse caminho. Uhum. E, quer dizer, os alunos poderão usar essa ferramenta no ano que vem, entendeu? Porque, inclusive, os artigos, trabalhos de conclusão de curso poderão utilizar o aluno que poderá fazer o uso, né, dessa ferramenta para as conclusões e apresentações de trabalho, né, Jorge? Sim, sim, gostei dessa proposta aí do Alessandro, da gente fazer isso aí, e vamos ver se a gente consegue incentivar os nossos alunos a fazer algum projeto nesse sentido. Ok. Eles estão, os últimos, o pessoal tem trabalhado bastante esse levantamento de dados, utilizando isso nos seus trabalhos de conclusão de curso, e essa ferramenta ela vem somar, porque é uma visão diferente, é uma usabilidade diferente, né? Então, quer dizer, eles podem utilizar isso de diversas formas. Eu também estou aberto a criar novos recursos e até mesmo a criar uma. A minha proposta é justamente essa, da gente criar uma sistemática de utilização dela que possa realmente fazer um diferencial no mercado. E aí, se você for uma das pessoas que tem essa intimidade, nessa facilidade com a ferramenta, você pode ser uma das pessoas que vai ganhar dinheiro com isso, né? Com consultoria, com treinamento. Né? Então, eu acho que é um campo, né, muito promissor, esse campo da análise de dados, e eu espero que a minha ferramenta ela vire uma ferramenta de mercado e que realmente sirva para isso, não só para trabalhos de conclusão de turma, mas também para ser utilizada no mercado de verdade e que as pessoas possam, né, sustentar as suas famílias com isso. Legal. Porque hoje até está em alta, né? Prestação de serviço, e agora essa parte aí de análise de inteligência de mercado é o que está levando, para onde está convergendo tudo hoje. Bom, pessoal, sei que a turma daqui a pouco tem mais aula, né? Todas as duas turmas têm aula agora, depois do intervalo, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação à ferramenta ou à apresentação? Ok. Alessandro, Jorge, você gostaria de tecer algum comentário? Agradeço ao Alessandro de estar disponibilizando essa palestra para a gente, apresentando essa ferramenta. Igual o Marcelo falou, né, a prestação de serviços hoje ela é muito grande. Isso aí é uma ferramenta que com certeza poderá ajudar vários profissionais, né? E aí, aos nossos alunos também estarem entrando nesse mercado de trabalho, nessa área. Obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, né? Já que é a minha linha de pesquisa. Agradeço aí ao Marcelo e ao Jorge por essa oportunidade. Agradeço às turmas pela paciência de me ouvir e estou aí disponível para próximos trabalhos. Obrigado. Ok, Alessandro. Pessoal, e lembrando que quem não postou a matrícula, colocar ali no chat, e a planilha que o professor Alessandro usou vai estar disponível no portal também, assim como o link também para o site dele, onde você lá tem um link que ensina como baixar, como instalar, como puxar a planilha para usar na ferramenta. Está tudo lá no site lá dele lá. Então vai estar tudo disponível no portal para vocês, ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Uma boa noite, bom segundo tempo aos alunos. Obrigado pela participação. Grande abraço. Tá.